Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal Geopoliticando e vamos direto ao assunto. Nós temos falado já há um bom tempo aqui a respeito da inaptidão mental de Joe Biden, já há anos que nós falamos disso, mas agora tudo veio à tona, né, e nós temos de nos questionar. Inclusive eu quero tratar desse assunto amanhã, se for possível, na live lá da comunidade fechada, para falar para vocês quem é que realmente está por trás de Biden, ou estava por trás dele, uma vez que está aí a olhos vistos de todos que ele não tem as faculdades mentais dele totalmente plenas, né? Então, quem é que estava governando por trás deles? Quem já está dentro da comunidade fechada, né, se não sabe os nomes, mas sabe muito bem o estilo, qual é a fé das pessoas que está por trás dele e como é que ele conseguiu se manter no poder sem que ninguém questionasse essa capacidade mental dele por todos esses anos aí, né? Então a matéria aqui do American Greatness fala o seguinte: as mentiras da mídia sobre a aptidão mental de Biden finalmente os pegaram. Por 3 anos e meio, os responsáveis por Joe Biden o mantiveram trancado nas profundezas dos limites da Casa Branca ou em Rehoboth Beach, longe de nós, o povo. E isso é proposital, óbvio que foi, né? Seus assessores querem garantir que ele tenha o menor número possível de olhares e esperam que ninguém perceba a frequência alarmante de suas gafes enquanto a grande mídia esquerdista tenta protegê-lo. Como é que não se vai perceber, né, pessoal? A gente tem falado há anos aqui, eu não sei se as pessoas acreditavam naquilo que era dito aqui nesse canal ou não, e no canal anterior, mas a gente falava, né? E eu me admiro que realmente se questione a capacidade do povo de perceber isso. Eu não sei se existia mesmo alguém que não percebia, se existia, talvez era um mínimo de pessoas, mas o que me causa admiração é ver que o mundo concorda, né? Que é a nação mais poderosa do mundo, o homem que supostamente teria as maletas com o botão vermelho que podia começar o inverno nuclear, tivesse essa incapacidade mental. É como que se todo mundo admitisse então que de fato não é um presidente que governa, mas alguém que esteja por trás dele. Sobre isso nós vamos falar na comunidade amanhã, mas é algo que tem de ser discutido abertamente no futuro, né? Claro, tem coisas que não dá para dizer muito abertamente. E a Grã-Bretanha então entrou numa onda vermelha. Eles estão se preparando para 5 anos de governança esquerdista enquanto o Partido Trabalhista obtém maioria no estilo Blair. O Partido Trabalhista da Grã-Bretanha, pessoal, é mais ou menos estilo Partido Trabalhista de outros países aí que a gente não pode mencionar, que na verdade, já são dominados pelo globalismo liberal, né? Então, na verdade, na minha visão e opinião, quem está por trás do trabalhismo da Grã-Bretanha ou são os liberais, o mesmo tipo de gente que acobertou, né, o Biden e tal. Essa é a minha opinião, né? Após 14 anos de governança neoliberal, fracassada pelos conservadores apenas no nome, o Partido Trabalhista conquistou a vitória na eleição de quinta-feira com o sentimento anticonservador, ajudando a impulsionar o partido de esquerda a conquistar a maioria ao estilo Tony Blair. Então é só a mesma volta àquilo que já acontecia lá. Tony Blair fez um governo que foi muito parecido com o que eu acho que vai ser esse governo agora. E esses neoliberais é a mesma coisa daquela haste das tesouras, né? A suposta esquerda e suposta direita. Essa direita que conservadora não é, né? Que tinha lá na Inglaterra, que não tinha nada de conservadora, mas que ganha esse nome, né, para aplacar a direita permitida. E assim a mesma coisa a tal da esquerda trabalhista, que de trabalhista também não tem nada, né, porque abriram as portas para todo tipo de situação que prejudicou de fato o trabalhador lá naquele país, né? Tanto é que eles ficaram de fora aí por muito tempo, né? Mas agora vamos voltar, né? A máquina, para ela ir avançando, ela precisa das duas pernas, né, da esquerda e da direita. Então, enquanto a maior parte da Europa se deslocou para a direita, a Grã-Bretanha está pronta para uma guinada para a esquerda. Não, a direita que o restante da Europa está indo, pelo menos em alguns países, não é essa mesma direita permitida, é uma outra direita, né? Agora,
essa direita que tinha na Grã-Bretanha é a permitida, assim como a esquerda que está lá também é permitida. Então, Sir Keir Starmer se encontrará com o rei Charles hoje no Palácio de Buckingham, onde o monarca nomeará o líder esquerdista do Partido Trabalhista como o próximo primeiro-ministro do país, com a maioria de cerca de 170 assentos. É preciso mudar tudo para que tudo permaneça como está, e foi o que eles fizeram. Não há nada de grande coisa nisso, não. Agora, isso aqui sim, arcebispo que chamou o Papa Francisco de servo de Satanás foi excomungado. Carlo Maria Viganò, que vinha fazendo várias denúncias contra esse avanço liberal que muitos dizem estar acontecendo dentro da Igreja Católica, então foi excomungado. Ele tinha uma oposição muito forte ao Francisco e negava a legitimidade do Papa, acusando de normalizar a sodomia e todo tipo de situações aí, né, que ele acusava fortemente. Então, conhecido por isso aí, ele acabou se opondo em vários pontos e aí foi acusado do delito de cisma e foi excomungado. Dizem alguns, né, os que são detratores dele, que ele é um agente russo. E é o que eles têm feito frequentemente. Qualquer um que se oponha aos liberais é acusado de ser um agente russo. Trump já foi acusado de ser um agente russo. Le Pen, na França, é acusado de ser um agente russo. Qualquer um que não queira se sujeitar aos liberais globalistas é acusado de ser um agente russo. Se é ou não é, eu não sei, né? Não tenho a mínima noção de se é ou não é, mas não dá para acreditar que seja só porque quem o acusa esteja fazendo, porque quem o está acusando nós sabemos muito bem quem é. E outra situação aqui, ó. A peste de Zacarias. Segundo homem, pereceu por conta de uma ameba comedora de cérebro. Pessoal, tem alguma coisa bem esquisita e um novo flagelo surgindo. Tomara que seja como os demais aí que tem surgido ultimamente, que aparece e desaparece. Mas esse aqui é assustador, ele é quase como um ebola. Então, um homem em Israel pereceu por conta dessa ameba extremamente rara, que causa encefalite, também conhecida como ameba comedora de cérebro. O profeta Zacarias descreveu pragas que destroem o corpo humano como acompanhando a guerra de Gog e Magog pré-Messias, levando alguns a especular que isso pode estar preparando o cenário para uma guerra final que está começando a se desenrolar em Israel agora. Isso está no site Israel 365 News. Algumas pessoas ainda não entenderam que as profecias têm tudo a ver com geopolítica, porque elas não entendem como os líderes acabam se movendo por conta das suas fés, né, aquilo que eles acreditam. Né? Então, assim acontece nos Estados Unidos, assim acontece no Brasil, acontece em Israel. Muitas vezes as pessoas acham que a ideologia política não tem nada a ver com religião e às vezes ela é uma antirreligião. A própria ideologia é uma espécie de religião virada do avesso. Né? Então ela pega o cristianismo e se opõe a tudo que o cristianismo prega e as pessoas acham que é uma ideologia que não tem conexão nenhuma com religião. Na verdade, ela é uma opositora frontal. Então, só para citar um exemplo. Né? Então, as pessoas tendem a prestar atenção aqui, né, nessas questões aí de guerra de Gog e Magog, nas profecias, porque os líderes se movem sim por isso. E por falar em Israel, nós falávamos na semana passada, né, nesse vídeo aqui, dos muçulmanos com medo, era intitulado, né, Líbano pede paz, Biden diz que não renunciará e mais. Nós falávamos que a tensão aumentava na França porque os muçulmanos estavam com medo que a Le Pen levasse a eleição. Mas agora saiu o resultado e, segundo a matéria aqui do Breitbart, quem está com medo agora seriam os judeus, né, que teriam expressado medo após vitórias eleitorais do que eles chamam aqui de extrema esquerda. O pessoal aqui, né, na praça tem pichação, enfim, o pessoal aqui com a bandeira da Palestina, Antifa e etc. Né? Os judeus franceses temem não ter futuro no país após as vitórias da extrema-esquerda nas eleições parlamentares do fim de semana. Inclusive, eles já têm tido alguns temores já há um bom tempo. Né? O Emmanuel Macron fez uma jogada para não deixar a Le Pen tomar o poder, né?
perdendo ele o poder, mas colocando-o nas mãos da chamada extrema-esquerda. Confesso para vocês que não tenho ainda um conhecimento a respeito do qual a vertente que essa extrema-esquerda defende, eu vou ter de dar uma estudada nela, mas muito possivelmente seja algo semelhante ao que nós vemos na Inglaterra. Então, Macron seria o que eles chamam de conservador, né, na Europa, que é ele, talvez, diante dos olhos de muitos, aí, uma extrema-esquerda ou, no mínimo, um liberal. E imagine o que está à esquerda dele, então. Então, a aliança do presidente francês Emmanuel Macron com a nova Frente Popular garantiu uma vitória sobre a direita populista de Marine Le Pen, o que gerou preocupações sobre o aumento do antissemitismo. Moshe Sebag, rabino da sinagoga de La Victoire, disse ao Times of Israel que parece que a França não tem futuro para os judeus, ao mesmo tempo em que aconselhou os jovens do país a partirem para Israel. Nós vamos acompanhar o que vai acontecer por lá e tentar manter vocês atualizados aqui. Agora, uma outra situação aqui é o Político, que é um site que eu já trouxe para vocês outras vezes aqui, que é um site que promove as ideias liberais e globalistas, disse que Emmanuel Macron tem uma mente magnífica. Vocês acreditam que é Macron quem toma essas decisões ou ele é só um gerente da massa falida? O presidente é uma figura solitária e trágica cuja estranha personalidade causou caos e carnificina na política francesa, eles dizem aqui. Então, com quem ele compartilha seus sentimentos mais profundos quando o fardo do cargo sobrecarrega? No começo ele pareceu não entender minha pergunta e blá blá blá, enfim, aqui eles vão puxar o saco dele até não poder mais e dizer que ele é um gênio e olha só o que ele fez. Nós vemos que ele é tão gênio, né, ao ponto de escolher a mulher que ele escolheu. É genial mesmo esse rapaz, não é fácil. Enfim. Eles dizem aí que ele teve uma grande vitória. Vamos ver no que vai dar essa tal de vitória que ele conquistou aí. Macron dinamitou a política francesa, mesmo com Le Pen neutralizada, outras ameaças espreitam. Isso aqui é mais um site de ideia liberal. E diz o seguinte: viva perigosamente, foi o conselho de Nietzsche aos seus seguidores, aqueles bons europeus ou legisladores do futuro. Ele queria que eles enviassem seus navios para mares desconhecidos para viver em guerra com seus pares e consigo mesmos. Na verdade, o que eles estão conseguindo na França é exatamente isso, é uma guerra permanente. Porque uma hora é muçulmano que está com medo, outra hora é judeu que está com medo. Por que é que tem que ter alguém com medo? Por que não pode existir um governo que governe para todos, né? Então sempre tem que ter alguém perdendo. Esse mundo aqui mesmo é uma desgraça. Mas enfim. Desde que convocou uma eleição antecipada em 9 de junho, Emmanuel Macron tem vivido perigosamente. A decisão foi tomada depois que sua coalizão centrista foi derrotada para o segundo lugar pelo Rally Nacional, que ganhou mais que o dobro dos votos nas eleições europeias. Hoje, à medida que fica claro que a ameaça do partido de Le Pen foi neutralizada por um aumento inesperado na esquerda francesa, parece que a aposta valeu a pena. Vamos ver, né, se vai valer mesmo. Se eles têm o controle da chamada extrema-esquerda, tudo bem. Eu confesso que eu não conheço ainda a vertente política deles, eu acredito muito fortemente que esteja, sim, sob o controle deles, caso contrário, eles não teriam feito essa jogada. Mas nos vídeos futuros eu trago para vocês o que eu descobri. E para finalizar, essa informação aqui. O que a histórica demissão de 2 ministros da Defesa pela China significa para Taiwan? Eles estão fazendo aqui o que eles chamam de expurgo na matéria, anunciando investigações de corrupção sobre os generais Wei Fenghe e Li Shangfu, 2 ministros da Defesa anteriores, expulsando ambos da organização governante. Então, são generais que eram mais avessos à ideia de um confronto direto com Taiwan, e quando fazem isso, as pessoas estão supondo, especulando, né, que os líderes do Partido Comunista acreditam que a corrupção no corpo de oficiais colocou em questão o controle de Xi sobre o arsenal nuclear da China. Então ele quer supostamente retomar o controle sobre isso aí. E eles estão especulando que isso pode estar
simbolizando, né, um passo mais próximo de uma guerra contra Taiwan e, consequentemente, uma terceira guerra mundial que, né, segundo o que se insinua na matéria, seria nuclear. Não por acaso ele gostaria de retomar o controle, se é que ele realmente tinha perdido. Isso é tudo especulação. Nós vamos acompanhar isso aí também e manter vocês atualizados na medida do possível. Por enquanto é isso. Esse é o vídeo de hoje. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo, se Deus quiser.